você controla muito menos coisa do que imagina. E a maior parte do seu estresse vem exatamente disso. Durante o período da Roma Antiga, surgiu um grande homem chamado Sêneca, que já tinha sacado isso há quase 2000 anos. Enquanto a gente está aqui surtando com mensagem não respondida, boleto atrasado, trânsito e algoritmo do Instagram, o maluco já tinha resumido tudo numa ideia. Você só deve se preocupar com o que depende de você. O resto, aceita e segue o baile. Mas a gente faz exatamente o contrário. Você acorda, abre o celular e já começa a tentar controlar o incontrolável. Quer controlar se alguém vai te responder, se seu chefe vai estar de bom humor, se vai chover, se o Uber vai aceitar a corrida e se o mundo vai colaborar com seus planos. E quando nada disso acontece como você queria, você fica simplesmente bravo da vida, como se a realidade tivesse te traído pessoalmente. Nesse exato momento, Sêneca olharia para você e falaria: meu amigo, você tá brigando com o vento. E brigar com o vento cansa. Pensa comigo, você já tentou controlar a opinião de alguém? Tipo, você manda uma mensagem super bem pensada, toda educadinha, e a pessoa entende do jeito errado. Aí você manda um áudio explicando melhor, aí manda outro, e aí escreve um textão. E no fim das contas, a pessoa continua pensando o que ela quer pensar. Você perdeu a cabeça, perdeu a energia e perdeu a sua paz tentando controlar algo que nunca esteve no seu poder, a cabeça dos outros. Isso é basicamente metade dos problemas da sua vida. Outro exemplo clássico é o trânsito, o engarrafamento parado, e você começa a xingar: que inferno, que cidade de merda, que motorista lerdo, como se sua raiva tivesse o poder mágico de abrir o caminho. Resultado real, você chega no mesmo horário, só que chega mais nervoso, mais cansado e com a pressão lá em cima. Sêneca chamava isso de sofrimento inútil, sofrer por coisa que não depende de você. É tipo tomar veneno esperando que o problema morra. Agora, olha a diferença. O que realmente está no seu controle: levantar no horário, sair mais cedo, como você trata as pessoas, o esforço que você coloca nas coisas e a sua reação quando algo dá errado. Isso sim é território seu. É muito mais fácil culpar o mundo do que assumir que você é responsável por quase tudo que acontece na sua vida. E aqui entra a parte que mais dói. A maior parte do seu estresse não vem do que acontece, vem de você se recusando a aceitar o que aconteceu. Você perde o emprego? Isso dói, normal. Mas o que te destrói de verdade é ficar semanas pensando: isso não podia ter acontecido comigo, é injusto, não era para ser assim. Sêneca diria: aconteceu, agora lida com isso. Um pouco frio, sim. Libertador, muito mais. Porque aceitar não é desistir. Aceitar é parar de brigar com a realidade para poder agir dentro dela. Tem gente que passa a vida inteira esperando o mundo virar do jeito que ela quer. Spoiler, não vai mudar. Você não controla se vão te amar, se vão te respeitar, se vão reconhecer seu esforço, se o seu plano vai dar certo, se amanhã vai ser um dia bom. Você controla somente uma coisa: o que você faz com o que te acontece. E isso muda tudo. Olha como a gente complica a vida sem necessidade. Você posta uma foto e fica atualizando a cada 10 segundos para ver uma curtida. Você manda mensagem e fica ansioso esperando receber uma resposta. Você faz algo no trabalho e fica obcecado com o que vão achar. Você transformou a sua paz em refém da reação dos outros. Sêneca chamaria isso de insanidade voluntária, porque você entregou seu bem-estar na mão de coisas que não obedecem a você. É como deixar o controle remoto da sua cabeça com qualquer pessoa que passar e depois reclamar que estão mudando seu canal o tempo todo. Agora, imagina viver diferente. Imagina fazer o que tem que ser feito e soltar o resultado. Você treina porque isso depende de você. Se o shape vai ficar incrível em 3 meses, não depende. Você estuda porque isso depende de você. Se a prova vai ser fácil, não depende. Você trata as pessoas bem porque isso depende de você. Se elas vão te retribuir, não depende de você. Isso não é ser conformado, isso é ser adulto. O estoicismo não te ensina a ser frio, ele te ensina a ser inteligente emocionalmente. Porque a verdade é sim, a vida vai dar patada em você de qualquer jeito. Você pode escolher se vai apanhar e aprender ou apanhar e reclamar. E reclamar nunca resolveu nada. Tem uma frase atribuída a Sêneca que resume tudo: não é o peso que te derruba, é a forma como você o carrega. O problema quase nunca é o problema, é o drama que você cria em volta dele. Você perde o ônibus e pensa: meu dia tá arruinado. Não, você só perdeu o ônibus. Você leva um fora e pensa: nunca mais vou ser feliz. Não, uma pessoa só não quis você. Você comete um erro no trabalho e pensa: sou um fracassado. Não, você é só um ser humano normal que errou. A realidade é muito mais simples do que a novela que a sua cabeça cria. E quando você entende isso, acontece uma coisa mágica. A vida fica mais leve. Não porque ela ficou fácil, mas porque você parou de carregar peso que não precisava. Então, guarda isso aqui como regra prática. Antes de surtar com qualquer coisa, pergunta: isso depende de mim? Se sim, vai lá e resolve. Se não, respira, aceita e segue. Parece simples demais para ser profundo, mas é exatamente
por ser simples que funciona. E é por isso que um cara de 2000 anos atrás ainda faz mais sentido do que metade dos gurus que tem na internet de hoje em dia. No fim das contas, Sêneca não estava ensinando filosofia, ele estava ensinando sobrevivência emocional. E se você aprender só isso hoje, já vai viver melhor do que viveu ontem. Você não controla quase nada, mas o pouco que você controla é o que realmente importa. E o resto é somente barulho. Agora vamos falar da parte que ninguém gosta de ouvir, porque é lindo dizer, aceita o que você não controla. Mas na prática a gente faz exatamente o contrário. Você passa a semana inteira preocupado com coisa que ainda não aconteceu. Cria 30 cenários na cabeça. Discute sozinho no banho, ensaia conversa que nunca vai existir, imagina a briga, imagina problema, imagina tragédia. E 90% disso nunca acontece. Mas o seu corpo reage como se fosse real. Ansiedade nada mais é do que tentar controlar um futuro que ainda nem chegou. Sêneca chamava isso de sofrer por antecipação. Ou seja, você consegue o talento incrível de sofrer 2 vezes pela mesma coisa. Primeiro na imaginação, depois na vida real. Se é que vai acontecer. Aí você chega no final do dia exausto e nem sabe por quê. Não foi o trabalho que te cansou, foi a sua mente tentando ser Deus. Quer outro exemplo? Você fica mal porque alguém falou mal de você. Fica dias remoendo. Como assim ele pensa isso de mim? Ou como assim ela falou isso? Meu amigo, a opinião do outro nunca esteve no seu controle. Nunca. Você pode ser a melhor pessoa do mundo e ainda assim alguém vai te odiar. Você pode ser incrível no que faz e ainda assim alguém vai te criticar. Isso é a regra da vida, não exceção. Mas a gente age como se tivesse obrigação de ser amado por todo mundo. Sêneca olharia para isso e diria: você está dando poder demais para quem não merece nem atenção. Liberdade de verdade começa quando você para de tentar controlar como os outros te enxergam. Outra armadilha clássica é querer controlar o passado. Você fica repetindo na cabeça: se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse feito outra escolha, se eu tivesse percebido antes. Só que o passado não responde mensagem, não volta à ligação e não muda. Ele só existe na sua memória agora. E mesmo assim você gasta horas tentando editar um filme que já foi gravado. Isso também é sofrimento inútil. O estoicismo é brutalmente simples. O que passou, passou. Aprende e segue. Mas a gente prefere se punir eternamente do que aceitar que errou. Porque aceitar erro exige maturidade. E maturidade dói. Agora presta atenção nessa parte, porque isso aqui que muda o jogo. Controle não é sobre mandar no mundo. É sobre mandar em você. E quase ninguém sabe fazer isso. Você não controla o que sente, mas controla o que faz com o que sente. Você não controla ficar triste, mas controla se vai se afundar ou vai levantar. Você não controla sentir raiva, mas controla se vai explodir ou respirar. E isso é poder de verdade. Tem gente que acha que ser forte é nunca se abalar. Sêneca diria ao contrário. Forte é sentir tudo. E ainda assim escolher agir certo. Imagina como sua vida mudaria se você começasse a usar essa regra simples. Antes de reagir, parar 2 segundos e pensar: isso depende de mim? Se não depende, solta. Se depende, faz sua parte e solta também. Porque até o que depende de você tem limite. Mas você pode dar o seu melhor num relacionamento e mesmo assim ele acabar. Você pode trabalhar duro e mesmo assim ser demitido. Você pode fazer o certo e mesmo assim perder. Isso não significa que você falhou. Significa só que a vida não te deve resultado. Ela te deve oportunidade de tentar. O resto é bônus. E quando você entende isso, acontece algo muito louco. Você para de viver como vítima. Para de dizer, porque isso aconteceu comigo, e começa a dizer, beleza, aconteceu, e agora? Isso é mentalidade estoica, responsabilidade sem drama. Outro ponto que Sêneca batia muito é que quase tudo que tira a paz hoje não vai importar daqui a 1 ano. Sério, aquela briga besta, aquela crítica, aquele erro pequeno. Você tá transformando em fim do mundo algo que é só uma terça-feira comum. A gente exagera demais a importância das coisas e paga com a própria saúde mental. E sabe qual é o grande segredo? A vida melhora muito quando você aprende a dizer: isso não é problema meu, sem culpa, sem peso, sem se sentir um monstro por isso. Você não precisa carregar tudo, não precisa salvar todo mundo, não precisa resolver tudo. Você só precisa cuidar do que está no seu quadrado. E o seu quadrado é menor do que você imagina. E no fim das contas, o recado de Sêneca é quase libertador. Você não é responsável pelo mundo, só por você. E isso já é trabalho suficiente. Então guarda isso para sua vida. Controla o seu esforço, controla seu caráter, controla suas escolhas, controla sua postura. E o resto deixa a vida cuidar. Porque quanto mais você tenta agarrar o incontrolável, mais você perde o que realmente podia estar construindo. A paz não vem de dominar tudo. A paz vem de saber exatamente onde seu poder termina. E aceitar isso sem drama. Esse é o jogo. Simples, difícil, mas libertador.